força. Okay. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 22 de janeiro de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1456, 4 páginas, 45 logias e 10 máximas. O tema é governante. A especialidade é a politicologia. Definição. O governante é a consim, homem ou mulher, legalmente instituída para controlar e dirigir as políticas públicas do governo de determinado estado, país, província ou região humana. A vocação para a liderança, a habilidade social, a articulação social, os contatos interpessoais, o estilo pessoal, a força presencial, a articulação dos atores sociais, a articulação na tecnologia da informação, o zelo pelo patrimônio coletivo, a autorreceptividade ao amparo extrafísico de função. Na remissologia nós falamos sobre o articulador, a conduta cosmoética, a consciência política, a concentrator e a democracia em si. A frase enfática, o governante, é figura na elencologia desta dimensão humana, carente de reflexões cosmoéticas, por ser o mais susceptível de gerar interprisões grupo-kármicas perduradoras. Como entende você a condição do governante? Você pesquisa meticulosamente para votar nas eleições? A Rosa hoje pode trabalhar bem aí na interaciologia, não, na crescendologia e no antagonismo. Só falta um de cada, tá certo? Isso aí tá com açúcar até eu, Rosa. Agora, gente, pergunta. Dentro da autopesquisa da inventariologia, levantei junto à minha família ligações desta com JK, João Goulart e os Vieira de Mello. Poderia dar dicas como tirar proveito desses indícios, dessas ligações políticas do passado, a favor dos outros nessa vida em termos de perfil, de atuação assistencial, além da participação no Conselho dos 500? Olha, o que eu vejo que a melhor coisa que você pode fazer é saber na sua família o que é que eles podem dar de informações sobre essas personalidades. Isso aqui é o melhor que você pode fazer. A partir das informações, você vê o que você pode aproveitar para enriquecer o universo da TARES. A sinalética parapsíquica poderia ser considerada um tipo de psicometria espontânea, como um tipo de reação energética à leitura de pensênias? Aí depende do nível e como é a modalidade da sinalética da pessoa, porque cada pessoa tem isso diferente da outra. Então é necessário ver o mecanismo, o arcabouço, a estrutura que funciona isso aí, a manifestação, vamos dizer, teática do assunto. Tudo é possível. E, às vezes, realmente, a psicometria espontânea pode ser bem caracterizada nesse caso. É muito importante isso aí, porque mostra o nível de percussiência mais avançado dos talentos da consciência. John Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, considerado um dos principais líderes mundiais do século XX, sabia utilizar a mídia e tinha o dom da oratória.
Defendeu abertamente as minorias e o papel de cada cidadão do seu país. Lançou o desafio de chegar à Lua em uma década, que resultou no projeto Apollo. Poderemos considerar sua participação na Segunda Guerra Mundial como resultado de suas interprisões de retrovidas belicistas ou foi simples vítima do sistema? Não esqueçamos que ele defendeu uma gradual desmilitarização. Apesar da dessoma precoce, ele foi um completista. Seu percurso de vida libertou do respectivo epicentrismo político da ressoma seguinte? Olha, minha opinião, vou dar minha opinião pessoal sobre o Jack Kennedy. O caso, ele trouxe muita coisa para consertar os Estados Unidos. E tinha gente lá que não queria, por isso que acabaram com ele. Agora, ele estava um pouco além da época que ele viveu, sob vários aspectos. E outra coisa, o irmão dele estava seguindo a mesma linha, também acabaram com ele. Eu já expliquei isso aqui antes. Então, essas coisas todas, agora dizer se ele foi completista ou não, eu não sei. A única coisa que eu digo para você é o seguinte: ele foi vítima de uma macro-pecado destrutiva, isso está na cara. Ele estava muito assim, vamos dizer, disposto com isso. Eu posso dizer também para você que está estudando esse assunto, um assunto que eu já toquei aqui com alguns amigos. Eu tinha uma amiga que me ajudou demais nos Estados Unidos. O nome dela era uma velhinha, chamava Hazel Morris. Ela foi secretária do MacArthur e ajudou na reconstrução do Japão depois das duas bombas atômicas. Agora, o que foi? A Hazel, devia ser secretária do ONU, e vendo entre Estados Unidos, aliados, Segunda Guerra, Japão, ela tinha uma certa visão política e era uma pessoa muito lida, culta, diferente dos americanos. Raramente você vai encontrar um americano comum assim, que tem uma certa erudição. A Hazel era erudita. E outra coisa, ela também tinha para percepção. Então, isso dava a ela determinadas garantias de visão de futuro muito sérias que eu vi. Ela foi a pessoa com quem eu passei na mansão dela na Leisure World, que é aquele bairro de Los Angeles para os gerontes. Entende? Ela era uma das que dirigia um rabo de peixe, com 72 anos, para ter uma ideia. Nunca tinha problema. Uma cabeça, uma simplicidade, O Chico adorava essa mulher. Você está entendendo? Ela esteve no Brasil várias vezes, cada jeito, trabalho. Depois eu viajei com ela também, algumas coisas. Nós fizemos viagem juntos. Ela conheceu muito Sakurai, foi uma das que me ajudaram, entende? Agora, uma coisa, isso que eu quero falar dela. Nós estávamos, isso bem antes deles assassinarem o John Kennedy. Eu queria saber das coisas, porque sempre estou perguntando tudo para todo mundo, né? Então, virei para ele e perguntei: olha, mas o que você acha? Como é que está essa situação do Kennedy? Que ele, pelas coisas que eu tenho visto, ele tem umas ideias bem avançadas. Agora, pelas coisas que eu vi, ele tem mais ideias do que isso que ele mostrou até agora. Aí virou para mim e falou assim: feliz ou infelizmente, eles vão acabar com ele. Alguns meses depois mataram o homem. Ela viu o negócio todo. Viu muito antes. Entendeu? Agora, isso foi alguns meses, eu acho que não chegou nem um ano. Eles mataram o Kennedy. Agora, eu vi que ele tinha ideias mais avançadas que aquela que eu tinha colocado até aquele momento. Depois disso, a gente viu que essas coisas seguiram com o irmão dele, o Bob. Eles também acabaram com o Bob. Agora, veja, o processo ali de dinheiro tem processo também, possivelmente, judaico atrás disso. Tem o Pentágono atrás dessas coisas. Até hoje, essas coisas ficaram obscuras. Mas o John Kennedy podia ter feito muito mais coisa boa se ele tivesse deixado o homem fazer. Eu era portador de ceratocone
uma doença que afeta as córneas. Não existe histórico confirmado de outro membro da família com o mesmo problema. Fiz transplante dos 2 olhos e hoje tenho problemas mínimos de visão. Como o senhor vê a questão dos transplantes de órgãos fazendo um paralelo entre o reaproveitamento de órgãos físicos e a reverberação do transplante no psicossoma do receptor do órgão? Esse tipo de problema pode voltar a ocorrer em vidas sucessivas? Não, eu acho que não tem nada a ver com isso. O problema é o seguinte: quem doa o órgão é sendo uma pessoa que acaba sendo positiva, às vezes até inconscientemente. De modo que doação de órgãos é uma coisa muito positiva. E o problema de energia, geralmente os amparadores, se a pessoa merece, ela recebe auxílio disso. E essas coisas de transplante são superadas. De modo que tudo isso é positivo. Outra coisa que nós temos aqui. Na tertúlia de anteontem, sobre o verbete biblioteca, o senhor solicitou algumas informações a serem pesquisadas sobre o período colonial do Brasil. Curiosamente, eu vi a tertúlia enquanto estou lendo essa Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Então, repassa algumas informações que poderão ser úteis. Sobre quem fazia segurança na época. Índios e mamelucos formavam a muralha movediça e tal. Eu sei que eu conheci o Gilberto Freire. Outra coisa, a alimentação é abordada na página 94 a 107, onde surgiu leitura. Olha, eu te agradeço, muito boa a sua observação. Qualquer coisa pode mandar mais, que nós estamos aí. Esse foi o nosso amigo Gustavo Oliveira Vieira. Meu parente, né? Quer dizer, é Vieira, eu chamo que é meu parente. Mas olha, muito interessante a opinião dele aí. Eu sei que o Gilberto Freire tem isso agora. É bom o nosso amigo Rodolfo, que está estudando o assunto, saber disso. Eu penso que o Rodolfo está ouvindo. Alô, 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 Rodolfo, tá certo? É. Vamos ver o que dá. Agora, gente, outra coisa é o seguinte. Eu estou aqui com marca-livro da Unicim. Esse marcador de livro está o máximo. Agora, vocês já viram o organograma da estrutura organizacional? Agora, ó, isso aí tem que ver com lupa. É o máximo isso aqui, está muito bem bolado esse negócio. O colegiado da intercooperação, o conselho gestor e depois o secretariado. Tudo bonitinho, com dados, nomes, tudo. Mas agora, o negócio aí, como está pequeno demais, só vendo com lupa. Olho vivo não dá para ver isso. Quem quiser, está aqui, ó. Lá fora tem um monte, né, que eles dizem, ó, se quiser, está aqui. Eu vou deixar isso aqui para os próximos dias, porque aqui tem todos os endereços e etc., e números, site, contato, protocolo, tudo, fone, tem tudo aqui. Então, essas pessoas que chegam que às vezes estão querendo, né, eu acho que isso aí nós podemos ajudar muita gente. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Professor Waldo, eu gostaria que você falasse sobre o Cristóvão Buarque, que eu acho que dos candidatos que estão aí, parece que é o mais... Ele é candidato a quê? É candidato à presidência. Ele foi o passado. Eu voto nesse cara, ele é fora de sério. Eu acho que é um dos mais corretos, né? Não, inclusive, não é isso. Ele é que teve honestíssimo. mais o processo de educação no Brasil. Educação... E ele escreveu um verdadeiro dicionário sobre os processos dos despossuídos. Esse homem é fora de sério. Fora de sério mesmo. Fora de sério. Qualquer coisa é pegar os livros dele lá na Holoteca, que nós temos todos os livros dele. Cristóvão Buarque, é um dos meus ídolos em matéria de política que tem por aí. Eu acho que é o melhor desse candidato. povo moral, de ética que havia aí, esse cara. É o melhor candidato que nós temos no mundo. Agora, o melhor da história é que ele era da turma do PT, desse povo tudo. Ele foi. Mandou tudo para aquele lugar, lugar, quer dizer, para a Holoteca. Tá certo? Ele Então, tá ele é uma boa, de tudo que Ela tem aparecido, perguntou qual parece partido que é que ele melhor tá. até agora, né?
Ela me perguntou qual Agora, partido. ele entende do assunto, vê o que o Brasil precisa. Se a pessoa, se esse homem for eleito presidente da República, vai ser duro, porque ele é muito bom. Muito bom. Cara bom demais, eles liquidam. O Lula acabou com o ministério dele por Acabou com o telefone, ministério quer dizer. dele, foi. Está danado. Agora, o que se passa? Você já pensou, se ele chegar à presidência, como é que a educação do país vai melhorar? A educação. Isso seria o sonho dourado de consumo. Sonho dourado de consumo. Ele é o cara que mais entende de educação desse povo, tudo tem por aí. Ele não é bobo, não. Outra coisa, professor, você poderia fazer um comentário sobre o Barack Obama, que fez um comentário sobre os bancos, sobre, agora há pouco tempo... Ele está certo sobre isso. Pela primeira vez eu vi alguma coisa inteligente nos negócios dele. Esse aí está certo, porque ele já falou que os bancos estão errados, que não pode seguir do jeito que era, e eles estão seguindo. Quer dizer, pode ser que eles vão tomar atitude com isso. Agora, veja, ele está mexendo com a turma ele está dos mexendo numa turma judeus que está perigosíssima. falando. Wall Street, judeu, Pentágono. Então, vamos ver se ele vai dar conta disso. Será que ele vai levar A o hora que ele governo falou todo? isso, é a primeira vez que eu estou vendo ele contra os judeus. É. Até agora, eu não vi nada. Por causa das incorporations. Mas será que ele... Tudo é o problema da incorporation. Mas será que ele foi contra porque ele perdeu a minoria? Não, ele não é tão bobo assim. Ele é um cara até inteligente. Agora, o problema todo é ver se ele chegou lá, qual a liberdade que ele tem de ação, né? O cachorrinho dele, na Casa Branca, tem muito mais a liberdade que ele. Estados Unidos é assim. Lembre-se, Estados Unidos tem menos liberdade política, qualquer cidadão, do que um brasileiro no Brasil. A década de 60, eu já tinha provado isso para os americanos. E outra coisa, eu desafiei a eles, ver os fatos que eu falei na ocasião. Ninguém topou a parada. Eles me deram razão. Então, enquanto eles queriam que eu ficasse nos Estados Unidos, eu falei assim, não vou ficar aqui. Aqui tem menos liberdade que na minha terra. Lá, o meu país é mais aventuroso, mais aberto. Agora, veja, 66 para agora são praticamente 44 anos. E o Brasil tem mais gente Não culta também, mudou né? nada. Eu acho que a coisa até piorou. Depois disso, outros vieram falar. Igual, por exemplo, o Said, o Eduardo Said, falou, nos Estados Unidos você não vê um jornal comunista. Você vai a um país islâmico, com todos os processos da teocracia deles, tem jornal comunista lá. Isso é que é liberdade. Ué. Nós não temos que ter liberdade de expressão? O Brasil tem. Se fala em comunismo aqui à vontade, esse negócio todo. Outra coisa entra aqui e sai aqui, né? Ninguém dá muito valor, né? Já era, né? Gente, falar em marxismo, falar em freudismo, tem paciência, chega. Então, Valdo, eu gostaria se existe uma similitude do JK com o JFK, que são dois exemplos que você dá de uma certa ética na política. Eu gostaria que... essa é a época do JJ, era cheio de J, igual Jango, tinha um monte de gente com J. E parece que foram da mesma, mais ou menos na mesma época. É mais ou menos a mesma época, né? Às vezes coincide, né? Mas é apenas coincidência onomástica. Mas eu não vejo muita relação nisso. Não. Mas você podia detalhar, por exemplo, o JK, as principais características que você coloca ele como sendo o melhor em termos de ética, de tudo. Ele era uma pessoa liberal. A mesma coisa era o John Kennedy. Ele era mais liberal. Outra coisa, os dois mexeram com o militarismo e eram antimilitaristas. Sabe como é muito sério. O JK era da polícia de Minas Gerais, da parte médica. Entendeu? Ele era médico da polícia mineira. O JK. Agora, o Kennedy, uma vez se colocou também que teve problema. É lógico que ele teve problema com a direita,
E a máfia também estava no meio. Existe uma tese lá que a máfia... Agora, o problema deles também é o seguinte, é que dá um clã, né? Os Kennedy formam um clã. Isso aí também, até um certo ponto, criou problema, porque desvirtuou um pouco a imagem pessoal dele dentro do clã. Então, por isso que eles perseguiram também, irmão. Ali tem uma opção de coisa, né, séria, através disso. Agora, os americanos, você sabe, há uma hipocrisia absoluta, né? Eles escondem tudo, né? A verdade mesmo, depois de Hollywood, qualquer coisa faz uma trucagem e tapeia tudo. O assassinato do Kennedy dá a impressão, pelo menos de analistas, artigos que eu já li, que houve um complô generalizado para matá-lo. E colocaram aquele fulano como bode expiatório. Não tem nada daquilo que eles falam. Não adianta fazer filme sobre isso. Besteira. E outra coisa, gente, o meu negócio lá com a Rachel Morris, ela falou assim, eles vão acabar com ele, Valdo. Não espere muita coisa. Está com muita renovação, eles não vão dar jeito. Aí eu virei para ela e falei assim, só as incorporations? Sim, as incorporations estão atrás disso. Agora veja, menos de um ano depois aconteceu o que a gente estava esperando. Outra coisa, eu fui falar isso com um amigo meu, eu falei assim, não fala essas coisas. Lá nos Estados Unidos, um amigo meu lá, americano, só, não é bom tocar nesse assunto aqui não. Sabe por quê? Você é brasileiro. Agora a imprensa... Isso, veja, não é incrível o negócio desse? Pensa bem. A imprensa... Não é fácil. Eu vivi isso tudo. Isso foi mais ou menos em 62, por aí. Mais ou menos por aí. Ele foi morto em 63. A imprensa até hoje, lá, até aqui, sustenta que essa questão do Lee Oswald, que não foi... Porque ele recebeu uma bala por trás e o Lee Oswald não estava por trás. Então isso já mata a charada. Uma das coisas... E eles escondem isso. Não, isso tudo é besteira. É processo histórico, coisa de Hollywood. O negócio é nunca desvendar a situação clara disso aí. Estados Unidos tem muita coisa. Tudo obscuro, vai ficando. Agora eu estava vendo... empurra com a barriga. Esses dias também a questão do Obama, eu estava vendo na televisão, que eles estão dizendo que muita coisa que o Obama deseja fazer, quer fazer, não consegue. O sistema... Eu falei, cuidado, que eles vão acabar com esse homem antes de chegar lá, de se ter cuidado. Ele já fez alguma coisa boa, porque já chegou até aí, já tem um ano de governo, já é uma grande coisa. Estados Unidos, o povo tem mania de arma, gente. Tudo é na base do gatilho, é trignômetro. É um perigo isso aí. Todo dia tem gente matando os outros, você já viu? Agora, essa semana teve, né? Mais um caso lá. Um cara que matou uma opção de gente mesmo. E o Kennedy foi em carro aberto para o Texas, que é o maior bang dos Estados Unidos. Ali no caso, em carro aberto. Agora eu te pergunto, aquele monte de assessores, veja bem, às vezes tem, por exemplo, um senador nos Estados Unidos, ou um ministro, ele pode ter 500 assessores. Você pensa bem o que um presidente da República igual ao Obama não pode ter de assessor? Como é que esses caras não falaram nada para eles? Nada. Por quê? Assessores de meia tigela, né? É um perigo esse negócio. Nos Estados Unidos, uma das coisas mais difíceis que tem é você arranjar um bodyguard, quer dizer, um guarda-costas. Você vai confiar em quem? Como? É duro. Os espiões, por exemplo, os americanos, todo mundo é desconfiado, porque nunca sabe se o cara tem o espião, que é de uma coisa só. Tem o espião dupla espionagem. E tem o terceiro, que é de tudo, é um terceiro, ele não é nada daquilo. Esses terceiros são tudo americanos. Assim, ó. Isso aí são os caras conversando entre os cientistas lá de Bethesda, na década de 60 já falavam isso. Era a ideia deles. Agora, por exemplo, eu fui falar com um deles sobre esse assunto, foi aí que ele falou,
Você é o Brazilian Crazy. Ó. Eu não falei mais nada, fiquei tudo quieto. Então, você pensou, se eu chegasse no jornal e falasse tudo que eu tinha conversado com a Reisa, como é que ia ser? Eles iam me colocar aquela argola aqui, ó, e ia para, sabe, a CIA. Estava marcado, o resto da vida. Só de falar os negócios que havia. Agora, esse meu amigo, depois morreu, Kennedy. Ele um dia telefonou para mim. Então, Walter, você me agradeceu? Aí eu virei para ele assim, você admitiu o que eu falei? Ele calou a boca. Eu não tinha jeito. Terrível. É a vida. Agora, gente, o que vocês estudaram mais sobre governante? Tudo é um processo de governante. Né? Bom, na efeitologia, fala um pouquinho do segundo efeito aí, por favor. O efeito interpresidiário dos desmandos políticos. Por exemplo, essa turma, eu já falei, a turma dos mensalões da República e do PT. Eles vão ter que renascer aqui no Brasil durante muito tempo até clarear isso, porque o negócio pega não só a máfia, como toda a população. Agora, isso tudo, não tem jeito a pessoa fugir disso. E outra coisa, não precisa de colocar um crachá, ou marcar a pessoa, ou colocar do campo de concentração um número na pele, não precisa nada. A afinidade da pessoa já faz isso. Isso é automático. Então, esse processo de interprisão aí vai longe. A gente não sabe até como. Agora, dentro da política, que é o mais sério, né? É o que avança mais, porque mexe o maior número de pessoas. Atinge muita gente. A cosmovisão é maior. Então, por exemplo, qual que é a falta da cosmovisão péssima? A pior de todas, é a do político. Vocês estão entendendo? A monovisão política é, vamos dizer assim, o erro máximo em matéria de falta de visão. Pois é. Essa monovisão. Agora, a polivisão, a cosmovisão, entende? Muda tudo. Entende? Essa mega visão do político muda tudo. Por isso que uma das coisas mais sérias que tem é o político saber fazer a sua, vamos dizer, o seu exército de assessores. É esse que vale a pena, um regimento que vale a pena maior do que todos os outros. É o regimento dos assessores, para chegar a conclusões mais avançadas da época, para pensar acima daquilo que está na ordem do dia. Isso aí é que é o duro. Agora, o Juscelino, por exemplo, a maior prova que ele tinha essa ideia foi o caso de Brasília. A hora que ele fala 50 anos em 5, não quer saber, vai fazer e acabou. Era assim que ele pensava. O homem é fora de série. Bons assessores, eu estou perguntando. Né? Tinha, mas tinha gente também que roubava. Porque não tinha jeito, né? No Brasil, fazer uma coisa dessa, empenhar para fazer uma cidade, que era para ser a capital, a principal do Brasil, você tinha que ter roubo nisso, não tinha jeito. Foi o que aconteceu. Entendeu? Mas agora, não teve tanto do jeito que eles falaram. Depois começou, né? Porque muita gente dava o contra. Gente, a imprensa, um monte de gente, tudo era contra o JK. Esses caras tudo, ó. Não tinha ideia nenhuma do futuro, de nada disso, não. Queria ver dinheiro, momento, aquilo que interessava. Pense bem, a turma do Globo, Roberto Marinho, esse povo todo, eles não viram nada na ocasião. E assim é um monte desse povo. O que é?
Ciclologia. Tem o ciclo evolutivo, distopia social, democracia plena. Eu queria entender isso, é natural, como é que se dá isso? A distopia social, praticamente, ela sempre vai existir, até as coisas se acomodarem. E a democracia plena, ela só aparece depois da distopia social, não tem saída. Todo regime mais avançado aparece quase sempre depois de um regime negativo. Você está entendendo? Regime político, estou falando. Então, é a distopia social que vai levar para a democracia. Quer dizer, não tem jeito. Agora, a distopia. Por exemplo, observe o que está acontecendo no Haiti. Você quer distopia social maior que essa? Muita gente acha que agora o Haiti vai ser auxiliado, vai ser ajudado, vai ser assistido. Depois de 200 anos. Uma distopia máxima, maior do que essa não é possível. Então agora tem que ajudar. Por falar em Haiti, eu tenho um sobrinho mesmo, filho da minha irmã, que está lá há uns 6 meses e foi salvo desse terremoto por um atraso de uma mulher. Ele combinou, ele é militar, é do Exército, ele é responsável por fazer compras no mercado. E ele combinou com uma parceira dele que faria a compra com ele num determinado lugar. E o mercado, ela atrasou. O mercado em que ele estaria foi totalmente... O que foi médico? Vou te falar uma coisa. Foi na década de 70 que eu estudei as coisas do Haiti. Tá, do processo de voodoo e outras coisas mais. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Eu ainda não falei nisso aqui, não quis dizer, porque as coisas agora já estão serenando, mas eu vou dizer o que havia em relação ao voodooísmo com as ideias do Haiti. Qual era a conversa que havia comigo e algumas outras pessoas que estudaram o assunto. Inclusive, eu tive com pessoa que esteve no Haiti, que praticou os processos do zumbi, que viu as coisas de perto. Agora, eu guardei uma expressão que nunca saiu da minha cabeça. Eles achavam que isso era o resumo de lá. Eu achava, na ocasião, que talvez fosse devido a isso que aconteceu, com a base de terremoto. Mas eles não. Eles acham que é o processo da baratosfera. Na ocasião, a ideia é essa. Então, era só essa expressão, mais nada. Ai de ti. Eu nunca pude esquecer isso. Você está entendendo? Ai de ti. Você está entendendo o que é? Veja bem o alcance desse negócio. Agora, quando eu vi o negócio do terremoto, toda vez que aparecia alguma coisa, eu lembrava do negócio dos zumbis. É que o Brasil está lá antes desse terremoto. Agora foi uma força para o terremoto. Mas esse meu sobrinho foi antes, por causa da confusão. As coisas todas eu falei aqui. Vocês lembram que eu falei desde o início? Olha, isso é muito bom. Das coisas boas que o governo está fazendo aí, o governo do Lula. Eu falei isso também. Mas esse meu sobrinho está lá antes disso, porque o Haiti já estava com um problema social muito sério. Então já tinha força brasileira lá há uns 6 meses já que está lá. Entendeu? Tem mais tempo, né? Faz mais tempo. Faz mais ou menos 6 anos, né? Então, eu falei isso aqui na ocasião. Faz uns 6 anos, por aí. Eu falei da abertura lá. Mas aí, voltando para ele, foi sorte, foi merecimento dele? O que pode ter acontecido? Se vê, né? Se vê a aura dele. No caso desse assim, é bom você ver sempre a aura da pessoa. Se a aura é benigna, quase sempre é aquele negócio da casa. Tem uma casa lá que é na Tapera. Eu vou lá, mas eu mexo com energia o tempo todo. Entra e sai. A Joaninha vai lá, também ela mexe com energia, entra e sai. Aí vai igual o Alberto, que não mexe com nada.
a casa cai em cima dele, mata. Realmente ele tem um bom... Agora veja, eles já avisaram que não é bom ir lá, que a casa cai. É o Haiti. Entendeu? Então vai lá, você está em alto risco. Então, quem vai para o Haiti até um certo ponto sempre foi da Risco Maria. Era isso que nós pensávamos na década de 70. Entendeu? Agora, gente, é necessário examinar e fazer alguma pesquisa para saber como é o processo do vampirismo feito pelo voodoo e pelos processos de despacho, como são feitos com os zumbis. Eu escrevi sobre isso, tem no meu livro, Projeciologia e tal. Fiz um artigo sobre esse assunto. Eu tive que fazer conferências sobre esse negócio. Tem uma bela de uma bibliografia, para a ocasião que eu falei sobre o assunto. Tinha até um cara brasileiro que esteve estudando as coisas todas lá. Tem um outro que andou estudando, que era da parapsicologia. Tudo isso eu fiz, tem bibliografia sobre você. Valdo, ontem à noite passou na TV comercial um filme sobre voodoo e era chinês ou japonês do grupo. E aí eu fiquei vendo aquilo e fiquei, não sei se mais alguém aqui assistiu, e falando da questão do vampirismo, e eu fiquei pensando assim, desses povos asiáticos, era comum também esse tipo de prática? Não, desse nível lá, não tem lugar nenhum que eu encontrei nas minhas pesquisas, da década de 70, o Haiti bate o recorde, entendeu? Não tem ninguém que faz aquilo. O negócio do uso do sapo, as peçonhas que eles usam para colocar a pessoa zumbi. É um comatoso que anda. O zumbi é isso. Agora, essas coisas tudo ocorrem mesmo. Isso existe mesmo. O despacho é feito. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. Agora, você pensa bem como é que é o nível lá, né? Isso, em certas áreas lá, é a religião predominante. Durma com um barulho desse. Tem um desses meus amigos que falou assim, Valdo, você não quer ir lá, eu vou com você. Aqui. Aí, eu fui ouvir os amparadores. Você tem muita coisa para fazer na frente. Pode. Chega, você já teve seu processo de coma. Porque o meu problema em coma foi em 1970. Isso aí foi na década de 70 para cima. Entende como é que é? Seu processo de coma tem qual é a interface do seu processo de coma com qual que é a interface, além do fato do coma, qual que é a interface com esse tema? Como assim? Não entendi. Porque a gente está falando do voodooísmo. Mas eles lá, agora pensa que isso aí seria a religião dominante em certas regiões do Haiti. Transformar os não fica pensando que sumiu, não. Essas coisas todas estão lá funcionando. Pensa nisso. Agora o negócio é terrível. A pessoa tem que estudar isso aí para saber o que é que eles fazem. O negócio do cemitério, os despachos que são feitos, a coisa como é feita. A interface desse tema, o voodooísmo, com a questão do nosso tema do verbete de hoje, que é governante. Muitas das atividades, ou muitos governantes, vão usar de força, eles usam tudo isso. Lavagem cerebral. Outra coisa, os políticos mesmo, eles têm que usar. São os burros. Eles têm que dar um jeito nisso, é igual na Argentina, cada um arranja o seu. Na Argentina, por exemplo, teve um burro lá que todo mundo conhecia, ficou conhecido internacionalmente, tudo isso. Teve até um burro do Brasil que andou ajudando os caras também da América Latina. Aí. Agora lá, no Haiti, você já pensou? Os políticos têm que sair bem. Ele às vezes não está nem querendo o auxílio da turma do voodoo, mas pede para ficar em paz. É preferível torná-los amigos do que fazer o cara inimigo deles. Entendeu? O problema todo é o processo da peçonha, do envenenamento. Lá eles usam isso mesmo. Sr. Valdo, o comentário do cônsul lá do Haiti, aquele comentário tem
relação com isso que você está falando? Comentário de quê? Do cônsul lá do... O que ele falou? Ele está com o microfone aberto, e aí ele falou que o país passa por essa tragédia toda em função de usar essas macumbas, essas coisas todas. Ele falou mais ou menos isso. Mas ele, coitado, ele deve ter sido já vítima do zumbi. Da zumbificação. Zumbificação. Ele fez um comentário também de que isso seria, essa situação, foi bom que pelo menos o Haiti ficou em evidência. Né? Eles são capazes de fazer qualquer coisa, são. Se juntar uma porção, é capaz de fazer tragédia. Eles são capazes disso. É igualzinho os índios outros para fazer chover. É igualzinho o cara de São Paulo lá que faz chover. É um negócio da natureza. Eles são capazes de predispor essas coisas todas. Eu não ponho a mão no fogo. Agora, se esse cara falou isso, é porque ele já sofreu alguma coisa, ele já viu de perto. Quem já estudou de perto, admite que as coisas podem ocorrer, sim. O negócio não é fácil. Agora, em matéria de sincretismo religioso, lá no Haiti, é que tem as coisas mais absurdas, mais profundas, mais alteradas. Em sincretismo religioso, devido ao processo da zumbificação. O senhor já ouviu falar sobre alguns rituais que alguns políticos, Ulisses Guimarães, fez com relação de matar boi, matar... Por isso que acabaram com ele. Aquele foi o quê? Todo mundo sabe disso, desde a época do Ulisses Guimarães. Ele morreu, foi marco pecar, destrutiva. Agora, ele é que pediu, ele é que fez. Quem começa a mexer muito com isso, dá para trás, não tem jeito. Não tem jeito. Olha o Menem. Antes dele ser eleito, eles vieram falar comigo lá no hotel, onde eu estava, a situação toda. Eu falei, ele vai ser eleito, não precisa ter medo. Ele está eleito, esse homem. Eu estou vendo aqui a situação, por clarividência. Ele está eleito. Isso mesmo. E então, os meus amigos falaram assim, mas Walter, você está falando uma coisa muito séria. Eu falei, eu fui, falei, discuti com outros políticos, outra coisa, tudo negócio. Passou a temporada, você está entendendo? Eles vieram atrás de mim porque queria que eu fosse dar mais assistência. Você está entendendo? Para o problema. Depois ele foi eleito, teve gente que voltou atrás de mim para ver se tudo eu tirei o conforme, não é nessa. E para esses últimos eu falei, cuidado, porque se eles começarem a fazer certas maracutaias, o negócio vai dar na cabeça dele. Não deu na cabeça dele, mas mataram o filho dele, opção de coisa. Eu previ isso tudo, a turma registrou, sabia do assunto. E eu falei assim, por favor, vocês não me colocam meu nome em nada disso. Se vier falar comigo, eu falei que eu não sei de nada disso. Eu vou desmentir na hora. Por quê? Você já viu, né? Brasileiro, falando na Argentina. O cara é filho do presidente, o que aconteceu? Eu não sabia que era o filho do presidente. Mas tudo por quê? Drogas e armas atrás. Agora é a turma de Córdoba. É o povo dos peronistas. Professor Walter, é verdade que quando a pessoa entra nesse tipo de rituais, ele passa a ser membro desse tipo de trabalho, para sair é complicadíssimo? É muito mais complicado que qualquer outro lugar. Qualquer lugar que você pertence, que você entrou num clã ou numa greve, é difícil depois de sair. Porque vem, se o negócio é assim, tipo político, eles acham que é igual um problema que é muito importante, a quantidade. Então eles não gostam de perder o soldado. Então vem os assediadores extrafísicos e os assediadores intrafísicos. Isso fica 1 ano, 2, 5. Por exemplo, Umbanda são vários anos. A pessoa que trabalhou lá, dependendo de quantos anos ela trabalhou lá dentro, se ela sair, ela vai ter problema durante vários anos. Isso é regra. Então a pessoa já deve saber o que vai fazer. E ela se prevenir. É igualzinho aquilo que o governo faz hoje sobre a segurança do testemunho.
Eles têm que fazer uma certa segurança para poder sobreviver. Agora aqui, se possível, explanar o tópico polinomiologia, final da terceira linha, ser, sentir, terceirizar e agir. O polinômio, vamos ver bem aqui a situação. O polinômio ser, sentir, terceirizar e agir. Ser é a pessoa ter personalidade, ela ser alguma coisa, ela se definir. Sentir, ela sentir as coisas, mas de uma maneira evoluída, cosmoeticamente falando. Terceirizar, ela está sempre atenta àquilo que ela faz, com a terceirização, vamos dizer, alerta a respeito da evolução e do prioritário. E agir, não ficar de braço cruzado, mas fazer alguma coisa. Esse polinômio, para o governante, ele é super importante. Agora, na sua opinião, o JK foi o maior e mais esclarecido presidente do Brasil e ele foi completista? Olha, completista eu não sei, mas que ele foi, se ele não é o maior, ele foi entre os maiores. Agora, completista a gente não sabe, que eu não vi a ficha dele, o que ele devia fazer. E outra coisa, eles mataram ele antes da hora. Fora as perseguições que fizeram. Eu acho que ele morreu assassinado. Tenho lido, através de vários médios, o relato de um processo seletivo em massa da atual humanidade após o desencarne. Os reprovados serão exilados para outro planeta e novas consciências somarão em seus lugares. Eles relatam que 2/3 da atual humanidade será exilada. Você tem notícia desse processo? Olha, se você aparecer aqui, eu vou te dar um livro que chama Homo Sapiens Urbanizados, onde eu mostro minha opinião a respeito do assunto. Agora, mostro com detalhes. O livro tem 1584 páginas, só sobre o assunto. Agora, você viu aqui, ó, o livro é esse aqui. Ó, esse grosso. Se você aparecer aqui, eu te arranjo o livro. Voltando ali no Haiti, parageograficamente falando, o que mantém eles ali? Você acha que é a escravatura? Qual que é o elemento que sustenta aquele processo? A escravatura foi um fator desencadeante. Agora veja, os afins se atraem. A escravatura que arranjou o lugar, que treme o tempo todo, tem malária. Pois é. Não é fácil. É fácil. Tem a sua razão. Claro. Uma coisa puxou a outra. Também, durante muito tempo, tinha pirataria ali, era um local de piratas no Caribe. Mas isso é o menor ainda. O processo, porque os próprios escravos já eram a pirataria, né? Uhum. A escravidão era pirataria. Não é fácil. Ali era, naquele local... Agora, gente, observa bem. Agora, observa. Coloca aí esse aspecto que o Roberto está falando. Pirataria. Coloca a escravatura, que ele acabou de falar. Coloca o processo dos terremotos, a sismologia, que lá é um dos lugares que é o centro, que não tem jeito de escapar disso. Voodoo. Não, pois é. Agora o quarto, o voodoo. Quinto, a ignorância absurda do analfabetismo, apebetismo total. Só essas 5 coisas, mistura isso no liquidificador, é o que está acontecendo. O que vocês querem? Agora, por que 200 anos e país nenhum ajudou o Haiti? Vai ajudar quem, se eles não querem ajuda? Faz despacho para acabar com todo mundo que chegava. Como é que faz? Vocês vejam, na década de 70, eles me falaram se eu não queria ir lá. Os rapazes falaram, não vai não. Isso aí não. Eu já devia de saber, né? Muita coisa ainda está para acontecer lá. Isso foi a década de 70. Gente, tem mais de 30 anos esse negócio. Agora, eu escrevi, tem meus artigos publicados sobre o processo da zumbificação. Você já leu, né? Meus artigos, minhas coisas. Rivaldo, aqui tem muita questão também de corrupção, aquele Papadoc e outros governantes. Pois é, mas toda uma vergonha. Outra coisa, tudo na base também de despacho. Né?
E matar os outros. Mistura com despacho. O filho dele também, você sabe. O Papadoc, que depois também governou lá, o filho também. Foi o filho também. Seguiu no mesmo caminho. Matar gente para chuchu. Muita morte. A gente sabe disso. Agora, é uma pena, mas parece que chegou a luz no fim do túnel, né? Vamos ver se agora, com isso, se os países vão ajudar. Porque é o que precisava, né? Agora, essas coisas, todas essas coisas que você citou, elas se entrelaçam. Isso tem a ver uma coisa com outra, ela vai juntando esses fatores. Pois é. Aí. Agora, veja, lá perto, um cara está fazendo movimento e barulho faz 50 anos. Juntinho, que é o Fidel Castro em Cuba, lá perto, tudo ali. Por que é que eles esqueceram? Fidel Castro é um grande cara, por que é que não ajudou a Haiti? Não ajudou. E essa... Ele não estava no máximo, Cuba? Eu já, em 70 eu já falava isso. Tem a República Dominicana. Por quê? A República Dominicana é encostada ali, a mesma ilha. Então, também não, mas veja Cuba. A Rússia ajudou Cuba. Eles estavam com tudo, uma porção de coisa. E outra coisa, é parede e meia lá. Venezuela perto também, né? Venezuela. Pois é. O que é que não ajudaram? Cuba. Então, por exemplo, em matéria de país que não ajudou nenhum, o pior deles é Cuba, porque está lá perto, que podia ajudar. E que tem mais condições. Vocês olham aqui o Brasil, olha a história do Paraguai, olha o que o Brasil não tem feito em favor do Paraguai, é um verdadeiro padrinho do Paraguai. Ajuda tudo. Eu acho que toda vez que o povo do Paraguai chegar ao Brasil, a gente pedir a bênção, presidente da República. Porque tudo é um apadrinhamento. Ou serviço dentro da época do Estado. Itaipu existe um subsídio brasileiro para o Paraguai, inclusive. Pois é. E eles aumentaram ainda agora. Porque o Lula, vai doando tudo que tem. E o Lula deu outro presente lá também, né? Professor. Agora, o problema é que eu vim falando com a pessoa doar, mas às vezes é necessário a gente ponderar o que é isso. Uma coisa é a doação cosmoética. Outra coisa é a prodigalidade. Prodigalidade, em certos aspectos, do ponto de vista jurídico, é aquela pessoa, por exemplo, você é a presidente de uma grande organização, uma instituição. Você pega o dinheiro da instituição e começa a fazer cartaz para você, com o dinheiro dela. Isso é que é prodigalidade. Que é o que eles têm feito aí. Você está entendendo? Isso está errado. Isso não é o ideal. Mas quem é que está? Quem é que falou? Você. Ainda sobre o Haiti, né? Eu queria saber assim como que fica o amparador de função de um profissional que trabalha nessas causas humanitárias e esse amparador tem uma pré-cognição desse terremoto. Ele tenta ele faz o que pode, né? Agora, não fica assim tão dramático com o processo, não. Amparador é um técnico. Ele sabe o processo da evolução. Primeiro, ele pensa do jeito que é. Eu mesmo já penso igual a ele. Ninguém morre. O chão não passa. A consciência é imatável e imorrível. Então, o negócio é colocar luz na cabeça da consciência, para ela ver o que ela quer. Mas se a pessoa quer ir para ajudar e não tem essa... Mas se ele não quer, o problema é dele. Outra coisa, você não pode fazer estupro evolutivo. Os amparadores sabem disso. O que você vai fazer? Agora, nós temos que ter essa, como diz o carioca, cachimônia, quer dizer, essa tranquilidade de pensamento para você dormir à noite, porque senão não dá. Né? Por isso que projeção é um perigo. Uma das coisas que pode dar mais insônia é a projeção. Não é por causa do ato de se projetar, não. É das consequências daquilo que você vê através da projeção consciente, você fora do corpo. Você vai lá para o Haiti, vê a sujeirada que tem atrás dos bastidores do negócio todo, você vê que o corpo e lembra daquilo tudo, você não dorme à noite, quer dizer, dá insônia. Essas que são as insônias piores da projeção. Entendeu? Essas coisas todas ocorrem. O risco é muito lugar
eu tinha chance de ir visitar, para explorar o negócio do ponto de vista de estudo, de pesquisa, investigação, eu ia primeiro fora do corpo, examinava o negócio e depois voltava. A maioria deu conta. Voltava. E às vezes é um lugar bacana. Por exemplo, Fernando de Noronha. Eu tinha lá os negócios que era para ir, que a turma estava querendo, milhão disso, daquilo. Eu falei assim, espera. Eu fui lá e vi o ambiente, como é que é? Eu falei, nunca fui lá. Porque lá ainda tem umas coisinhas assim, tipo Haiti, o Fernando de Noronha. Lá teve muita prisão, teve muita gente que morreu. Uma opção de coisa ainda perturbada, ainda não melhorado. O ambiente é lindo, bacanérrimo, maravilhoso, como diz na televisão, fantástico. Mas, então tudo a gente tem que examinar a qualificação das coisas. Você entendeu? É o jeito. Eles examinam justamente isso, a qualificação. E você quer terminar? isso. Ainda sobre a dessoma, né, de um profissional que venha a falecer aí num dos serviços humanitários. Se ele deixou um trabalho em andamento, ainda não publicado, ele pode ser um completista ou não? Pergunta para ele. Cada ficha completista tem que ver a ficha da pessoa, não sei. Já me perguntaram aqui, a nossa doutora, ela foi completista? A Arnes, Zilda Arnes, eu não sei. Eu só sei que ela teve uma marca PK, destrutiva, está na cara. Não tem jeito. Esse nosso amigo aí, o vice da ONU lá, o brasileiro, que trouxeram do Brasil, que agora vai voltar para os Estados Unidos. O corpo dele, né? Esse teve também marca PK. Agora, até esquisito, né? O cara sai do Haiti, vem para o Brasil, do Brasil vai para os Estados Unidos para ser enterrado lá, né? Está peregrinando. Esse negócio de cadáver peregrinante, é muito engraçado isso. Cadáver peregrino. Tem vários na história desse jeito. É um troço estranho, né? Fica de um lado para outro. Agora, o pior é o peregrino, na hora que eles enterram no lugar, depois desenterra para enterrar no outro. E aquilo vai assim. Tem disso tudo. Nesse caso da macro PK, como ocorre com um sensitivo, uma outra pessoa que trabalha com processo energético que acaba destruindo o soma? Isso pode ocorrer com uma nação, um exemplo, esse caso do Haiti, poderia ser uma macro PK coletiva, grupal ou não? Isso não teria essa analogia? Pode, não. Tem processo grupal também. Tudo isso é possível. Agora aí, ó, quando o negócio é assim da natureza, geralmente isso aí é mais embaixo, mais sério. Pega muita gente. Agora, por exemplo, a marca PK divide o processo individual da pessoa. Por que é que caiu em cima da doutora Zilda, né? Né? E não caiu em cima dos outros padres que estavam com ela? Por que é que matou esse nosso amigo lá e o outro lá não morreu? Nesse caso aí, essas pessoas atraíram, né? Elas eram predispostas. Se elas já estavam lá, o nível de risco já era consciente, lúcido, estavam sabendo. O que eu estava pensando em relação a isso, a uma nação. Será que uma nação, no caso, ela fica predisposta, ela acaba atraindo esses acidentes? Tem, lógico. Olha o processo lá do Iraque, que lá não vai melhorar tão cedo. A hora que dá, por exemplo, a guerra civil, há uma predisposição terrível de tudo, da anomia. Cada guerra civil. Os irmãos matando irmãos. É uma das piores coisas que tem. E ainda em cima disso, pessoas, eles estão fazendo várias covas coletivas. Tá? Às vezes com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Como que fica isso energeticamente? Isso pode piorar? Pode piorar, pode aliviar, depende do que é. Depende das consciências que estão ali, as que sobraram, fisicamente. Gente, homem e mulher. É uma decorrência de como que eles vão lidar com a situação, né? Tá. Agora, cada caso desse é muito complexo quando mexe com a coletividade, né? Tem que examinar tudo. Tem muita coisa que envolve isso aí, muito interesse, muita coisa.
E, no caso dos amparadores, isso pode ter sido uma reurbanização provocada por amparadores? O amparador está sempre prevenindo. Por exemplo, pode ter tido alguma situação que era para acontecer uma coisa muito pior do que isso. Eles já aliviaram alguma coisa. Entendi. Ainda nunca se sabe. Escutei hoje na rádio CBN que até 2030 o Brasil será o 5º maior economia do mundo, ultrapassando países como Alemanha, França e Reino Unido. Faz mais de 15 dias que as mídias, até internacionais, estão falando isso. Agora leio no site do senador Cristóvão Buarque o relatório Educação para Todos, divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura da Unesco. Mostra que a baixa qualidade do ensino nas escolas deixa as crianças para trás. É diretamente responsável por colocar o país na 88ª posição no Índice de Desenvolvimento Educacional, o IDE. Está atrás do Paraguai, do Equador e da Bolívia. Quais são os riscos de um país com muito dinheiro e pouca educação? Ora, tudo isso é verdade, só que tem um negócio em matéria de estatística que eu sou contra. Não dá para falar isso aqui não. Eles comparam esses países, Paraguai, Equador e Bolívia, que tem uma população de minhoca desse tamanho, junto com a do Brasil. Não dá para comparar, tem que comparar a proporção nisso aí. Por exemplo, fazer qualquer coisa no Paraguai não é fácil fazer aqui, a população é menor. Agora, aqui não é, tem que dar um desconto nisso aí, ninguém dá. Esse povo só gosta de comparar o país, não quer saber de nada. Mas eu acho que o processo demográfico é uma das coisas mais difíceis que tem para sair. Por isso que eu sou favorável, planejamento familiar, aquele negócio todo, sempre fui favorável a isso. Matéria demográfica. E é o que eu explico, isso tudo também, a minha opinião lá, o Homo sapiens organizado. Na análise da conscienciologia, qual o método mais adequado para fazer a limpeza, a purificação de lugar? Nesse caso, mais precisamente, um ponto comercial. Olha, a melhor coisa que tem é a anti-estigmatização. A anti-estigmatização de ponto comercial é das coisas mais difíceis que tem. Porque o ideal é tirar o ponto dali e fazer em outro lugar. E aquele lugar fazer uma espécie de jardim, uma coisa agradável, um playground, alguma coisa para ajudar a educação, é o jeito. Isso aqui é a melhor coisa que tem. Agora, acertar no mesmo lugar que tem caveira de burro, o nome do Brasil que eles dão é caveira de burro. Se tem caveira de burro, cuidado. É muito difícil de recuperar. É preferível arranjar a certa distância. Tecnicamente, a democracia plena não passa pelo fim do voto obrigatório. Cadê o povo da democracia para falar? Ó, isso aqui está na hora de alguém começar a falar. Voto obrigatório, presta atenção. A democracia obrigatória, já estão falando obrigatório, já estão querendo colocar o quê? Os vícios brasileiros na história. Chefe, tira esse negócio de voto obrigatório. Democracia é outra coisa. Agora, ó, isso é vício político. Nós temos que começar a tirar, ó. Guarda esse aí, anota aí. Voto obrigatório. Todo que falar aqui, você começa a adotar, faz um arquivo aí para nós vamos ter um monte deles. Depois disso que eu já falei aqui, já foi. Esse aí talvez seja o 6º já. Na tertura campo de coexistência, o senhor trata de que os enfermões que serão saneados. Como está esse processo? Quais são outros enfermões ou macroestrutura mega assediadores que os governantes deveriam cuidar mais? Olha, os enfermões maiores que tem, os maiores governantes que têm que cuidar são os serenões e as consciências livres, que são os enfermões da terra. Esse aí que a gente tem que ver. Tem muita coisa por aí. Vamos ver o que vai dar, né? A Reurbex é isso que estão fazendo, é acabar com os enfermões, é a baratosfera. Assistindo a tertúlia ontem, se eu ouvi direito, acho que você disse que o Chico Xavier era homossexual. É isso mesmo? Yes. Como é que é? Indeed. O que é? Sure. Ele era homossexual ativo ou tinha predisposição para nunca chegou a exercer? Ele exerceu a homossexualidade, sim. Tem períodos na vida dele, opção de coisa,
Quem conheceu bem o Chico sabe disso. Namoro há muitos anos e há 1 ano e meu relacionamento está patológico. Há muita insegurança, ciúme e controle da parte do meu namorado. Devido a isso, não acredito que formamos uma dupla evolutiva. Porém, não consigo terminar esse relacionamento. Isso pode ser um tipo de interprisão? Seria assédio ou apenas medo? Medo. Não, o problema todo é o seguinte. A gente, para fazer uma dupla evolutiva, o ideal é você trabalhar para ajudar uma pessoa a evoluir junto com você. Às vezes é justamente esse caso. Você acha que a culpa de vocês dois é recíproca ou é só dele? Vocês são assim, que a culpa é dele ou você também tem culpa do cartório? Se você tem, quem sabe que você encontrou o seu afim? O negócio agora é melhorar, não é isso? Outra coisa, para toda moça eu falo, não queira encontrar o príncipe encantado, que isso é impossível. Encontre-se com o sapo e transforme o sapo em príncipe encantado. Quem sabe que você encontrou o seu sapo? Está na hora de transformá-lo em príncipe encantado. Falar em sapo, hoje tinha um que estava querendo entrar na livraria para ler alguma coisa, não sei o quê. A turma viu. Mas ele não é o meu amigo, não. Meu amigo é desse tamanho. Esse lá é só desse tamanho. Ele é menor. Hein? Hoje também? Ontem. O negócio é calor do verão. Deram um jeito. Vocês pegaram? Então tá. Agora o sapo não faz nada com ele, não. Tira de lá com calma. Eu conversei com ele, tudo. Fizemos as primeiras entrevistas técnicas. Valdo. Mostrei para ele o que você é, que ele serve. Falei para ele para andar um pouco. Evaldo, não seria um homo sapo? É um homo sapos, não, por isso que eu trato bem, que é meu caso, né? Eu sou um homo sapos, né? Muitas pessoas erram. Por que umas são mais castigadas do que outras, gerando revolta e sofrimento? Mesmo quando os erros são, às vezes, até de dimensão menor. Primeira coisa é o seguinte, vamos devagar com esse negócio de errar e castigo. Primeiro, a pessoa errou, vocês estão vendo só o que ela errou hoje. Agora, nós já tivemos milhares de vidas. Todo mundo aqui já foi matado, todo mundo já matou. Então, como é que fica? Quais os erros que você está falando? Qual castigo atribuído a que erro que você está dizendo? Então, devagar com esse negócio, não pense pequeno, que tem muita bobajada nisso tudo. Vamos devagar com isso, que a lei de causa e efeito, ação e reação é terrível, e ela já vem há milênios, para não falar milhões de anos, é lógico. Durante 25 anos, fui médico de incorporação de desobsessão em Kardec, um bandista da Irmandade Espiritual Estrela d'Alva. Desde minha adolescência, tenho ideias mais avançadas que esse grupo, e comecei a ler de tudo sobre parapsiquismo, que me ajudou a melhorar a criticidade. Há 6 anos, deixei o processo e hoje sou professor de Conscienciologia e sou tenepsista. É possível que desde aquela época algum equipex de amparadores estivesse me inspirando para as verpons? É possível até que alguns desses amparadores tivessem trabalhado comigo em algum nível? Sempre. Amparador é sempre um amigo que você já teve, que é um processo com passageiro evolutivo mais chegado. É possível, inclusive, que haja intermissivista nesse local onde trabalhava? Tudo é possível. O que posso fazer para ajudar os intermissivistas que estejam nesse holopensene ainda? Você já sabe, você acabou de dizer que é professor de Conscienciologia. Quem sou eu, primo, para te falar qualquer coisa? Você já está sabendo igual eu, né? O que é Conscienciologia? Você falou que você é tenepsista. O caso é o seguinte, professor de Conscienciologia, qual é o objetivo básico dele? O quê? Agente retrocognitor. Qual é o trabalho básico do agente retrocognitor? TARES. Então acabou.
você tem que fazer à tarde, é justamente o que você está pedindo, não é isso? Então, exerça a sua docência conscienciológica com esse povo, se for possível. É uma boa, vale a pena, não é isso? Pode falar. No caso do Haiti, voltando à questão lá do país, como é que fica... Teve aquele livro não lembro do autor, que falava dos crimes de Napoleão, e ele trazia justamente o contexto de Napoleão com o Haiti. Inclusive ele coloca aqui lá que foi inaugurado as primeiras câmaras de gás por Napoleão nos navios, né? E a França, em todo esse contexto, ela está totalmente fora, né? Então, os Estados Unidos, o próprio Brasil atuando. Como é que fica essa questão da França e com o processo kármico deles com o país? Tem lá sua razão de ser, né? Tem muita coisa nesse sentido. A França, em muita coisa, virou as costas. É preciso entrar agora ainda, né? Naquilo que pode. Né? Agora, de qualquer maneira, por exemplo, a Inglaterra foi pior, né? Muita coisa. Devido a Commonwealth, o Império Britânico. A França não tem tanta culpa do cartório igual as coisas. A Inglaterra tem mais. A Inglaterra está até aqui, até hoje. Quem é que entrou no Iraque junto com os Estados Unidos? Inglaterra. Afeganistão. Inglaterra. Malvinas. Também. Até hoje. Lutaram até contra a Argentina. Tudo a gente tem que ver, né? Cada país tem suas coisas. Agora, o Brasil, ele é novo, mas começou já faz algumas dezenas de anos a ter também o seu débito cargo. Eu falei aqui com o Urutu, etc. Você sabe o que é Urutu, não sabe? Sei, mas você sabe também o bicho Urutu, o que é? É a pior que tem no Brasil. Tem uma estrela. Quando não mata, aleja. Quer dizer, a turma do voodoo. Né? Quando não mata, aleja. É tipo Urutu, voodoo. É que hoje saiu, inclusive agora no Jornal do Meio-Dia, que o Sarkozy, o presidente francês, está querendo fazer uma conferência mundial para justamente organizar o processo de ajuda, né? Estão tentando resgatar o lugar deles. Isso faz uns 5 dias que ele já começou a aparecer falando isso. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos torcer. Agora, na França tem muita questão do fanatismo por Napoleão, né? Até certo ponto, Napoleão tentou destruir lá, né? É burrice, né? A maior burrice. Exaltar Napoleão, gente, é igualzinho exaltar Hitler. Mesma coisa. Bobagem. Agora, será que essa rejeição, porque o Napoleão também queria destruir o Haiti, né? Ele mandou dizimar a população, né? Será que isso tem a ver, ainda se perpetua até hoje dentro da população francesa? Tem essa correlação? Tem culpa do cartório nessa turma toda, se de ver. Possivelmente o Sarkozy está querendo ajudar, né? Porque eles têm culpa do cartório historicamente lá com o Haiti. É um caminho, é uma boa que eles estão fazendo. Palmas para ele, não é isso? Vamos ver o que ele vai conseguir, é uma boa. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Muito quando criança, com despacho, galinha, aquelas coisas todas lá. Então aquilo era visto com uma conotação negativa, obviamente, mas ao mesmo tempo tinha a questão da benzedeira. E a benzedeira, ela tinha um cunho positivo. Realmente existe isso? Por exemplo, a benzição, ela teria a mesma força que o despacho, só que com uma energia não é a mesma positiva. força. Quem tem boa intenção tem mais força do que quem tem má intenção. Seria do mesmo Agora, quem tem má intenção acaba em péssima situação. O fim é infeliz. Não existe fim feliz para quem tem má intenção. Agora, quem tem boa intenção, o fim é sempre feliz. Pois é, então a benzição realmente ela se contrapunha ao despacho. Ela teria esse poder. Escuta, a turma dos responsórios também é a mesma coisa. Na minha família, por exemplo, tinha gente que fazia essas coisas todas também, que era médico popular, atendia todo mundo. Entendeu? Agora, ó, precisa de benzer uma opção de coisa. Um deles, vocês perdoam o mau jeito, mas o nome é Mijacão. Quem consertava Mijacão?
É quem benzia, a benzedeira. Está entendendo? Isso é para falar uma das doenças mais comuns que tem. Até hoje no interior ainda tem essas coisas. Entendeu? E outra coisa, melhora mesmo. O melhor é isso, que melhora. O povo tudo é médio de efeito físico. Na página 58, na sindromologia, o senhor fala da síndrome do poder. Que características, sinais, sintomas o senhor chama mais atenção nessa síndrome da pessoa que está no poder? A síndrome do poder é o seguinte, nós temos que examinar que todo mundo que entra na política é para se perpetuar no poder. Mas existe aqueles que têm a síndrome do poder. Por exemplo, hoje tem uma figura aí muito óbvia. Quem é? Chaves. Chaves está na cara que tem a síndrome do poder. Ele é totalmente perturbado pelo processo do poder. Você veja bem, a hora que o homem gasta todo o dinheiro do petróleo, deixa todo mundo passando fome para comprar arma, isso é a síndrome do poder. Por quê? Com a arma, ele acha que ele vai ficar com cada vez maior poder. Agora, já tem gente insinuando o seguinte, até quando que vai o Chaves? Atualmente, eu vi uns negócios escritos aí nas revistas nessas últimas semanas, tinha uma pessoa falando isso, falando até quando vai o Chaves, como falasse assim, quando é que eles vão matar o Chaves? Você está entendendo? Uhum. Isso que foi a minha leitura do que a pessoa está pensando. Esse negócio vai acabar acontecendo alguma coisa, porque ele é muito radical demais, né? Além da perpetuação, tem alguma outra característica? A pessoa se tornar autoritária? Quais outros? Ou a síndrome, o senhor quis chamar mais atenção da perpetuação só? Não, a perpetuação... É um aspecto... Não. A qualquer preço. Essa que é a síndrome. Topa-se tudo. Mata todo mundo, não quer saber. É justamente ele. Agora veja todos os mais eminentes... vamos dizer, ditadores do século XX. Pega a minha listagem do Homo sapiens pacífico, tem esse povo todo lá. Todo mundo com síndrome do poder. É o poder pelo porte, por exemplo. Poder pelo poder, né? Poder pelo poder. Ele não quer saber. Ele entra lá em cima e nunca mais vai sair. Agora, por exemplo, o Chaves é um dos piores que tem, porque ele nunca escondeu isso. Ele é sincero. E outra coisa, ele não é tão burro. O QI dele é acima da média. Então isso é um perigo, esse homem, como é que fica? Ontem, quando estava falando que o Lula recebeu aquela premiação, né, pelo seu estadista, o que me chamou a atenção foi um comentário que foi feito assim, que usou o status de representante para ajudar fora, que é o motivo, o critério que eles analisam, ou seja, a personalidade que está no poder para ajudar. Pela primeira vez a gente bateu palma para ele, porque está fazendo alguma coisa boa, realmente boa. Isso aí não é só o PT. Está extrapolando o PT. Isso é que é o extrapolacionismo que eu vivo falando. É o primeiro que eu vejo assim, de vulto dele, mas tudo... Agora, eu falei várias coisas boas que eu estava fazendo, mesmo essa distribuição populista dele, é preferível isso do que estar comprando armas igual o Chaves. Ele é superior ao Chaves, ó, muitas vezes. Mas ainda, ele não dá o contra no povo errado. Quem não dá o contra no povo errado, tacitamente está de acordo com o erro. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora veja, uma das pessoas mais tácitas que tem no Brasil, quem é? É o Lula. Tudo ele abençoa. Ele é leniente. Eu não lembro de nenhum presidente tão leniente igual o Lula. Vocês lembram, vocês aí, ô chefe, você lembra de alguém leniente igual ele? Eu nunca vi. Ele abençoa tudo quanto é caro. Pode matar 50, ele está lá, vai lá e abençoa. Não quer saber. O Armand Genar, esse cara que teve aí, esse negócio todo, só ele que não viu. Então ele quer abençoar, quer estar bem com todo mundo. Isso é loucura, nem Jesus Cristo não conseguiu isso. E outra coisa, tem os traidores, né? Os Judas vão acabar aparecendo. Ele tem que lembrar disso, como é que fica? Sim.
No processo evolutivo, essas pessoas que foram líderes, poderes temporais, vamos dizer assim, seja na política, na religião, no processo evolutivo, como que é o processo de reeducação desse processo do poder? Como que as próximas vidas podem ajudar ela a se reeducar no uso do poder? É o seguinte, a pessoa tem 5 de facilidade para fazer um erro. E ela vai ter que amargar 50 vezes mais para consertar aquele erro. A base é essa em matéria de poder e o processo político. Por isso que a gente fala, olha bem o erro. Todo erro a pessoa não gosta de estudar na hora qual o alcance do erro, qual o preço do erro. É uma bobagem. O maior erro que tem é a pessoa que não faz, você está entendendo? O balanço do próprio erro a ser cometido. Esse é o pior que tem. Quer dizer, não há uma previsão da hipótese, da possibilidade, daquilo, como é que é? Então, em matéria de poder, esse é o pior que tem. Por isso que eu falo, a interprisão grupo kármico, a pessoa teve uma facilidade 5, ela vai ter uma dificuldade 50, para depois reparar aquilo. E aquilo no tempo. E vai envolver muito mais gente. Sempre é assim. Mas no caso, por exemplo, a gente fala que aqui na CCCI tem muita rainha, muita pessoa que teve ligado de certa forma, ou outros reis, sei lá, pessoas ligadas ao poder e que estão aqui trabalhando. Essas são as boas, são as personalidades boas que conseguiram escapar de alguma coisa. Agora pensa o resto. Roberto, pensa só uma coisa. O governante está aí. Ele aí então autoriza lá um negócio que acaba matando alguém. Aquela pessoa que morreu, aquilo é o estigma que está na ficha dele. Para ele recuperar, você acha então que ele tem que recuperar pelo menos uma vida para ficar mais ou menos equipado, no mesmo nível dele, mas não é. Aquela pessoa morreu, aquela morte influiu no fulano nisso, influiu na fulana nisso, influiu naquilo, influiu naquilo. Isso tudo nunca é simples. Então, uma morte equivale a quantas depois? Você entendeu, não? Por exemplo, mataram, vamos supor, o pai de família. Quantas pessoas não vão ter o destino tudo perturbado e alterado devido àquela morte? Então, um homicídio, às vezes, não é um homicídio. Ele corresponde ao serial killer, é uma série deles. A coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Agora, em matéria de governo, presta atenção, o efeito de um caso desse. Por isso que eu falo, como é que fica? A hora que não interessar para o trabalho de aliciamento do povo que precisa, por exemplo, o Stalin, para acertar as coisas dele, é lógico que ele vai ser transmigrado. Hitler, idem. Agora, enquanto ele estiver aí, estão com ele porque precisa para servir, às vezes, de segurança, para o trabalho de aliciamento, para melhorar o resto. Agora, o dia que não precisar, na ficha está marcado. Como é que fica isso? É muito rolo, ele está muito enrolado. O meio de campo aí já não é mais o meio de campo, virou um torvelinho, acabou. Aquilo é uma catástrofe. Eu não entendi essa colocação de servir de segurança. Como que seria essa função? Segurança, eles existem, por exemplo, às vezes, porque é importante ter alguém com ele mesmo ir para segurar e chamar as pessoas. Não, ó, isso tudo não deu certo, eu errei o negócio todo, eu tenho que confessar isso aí. Mas isso ainda não é nada. Isso, às vezes, o processo dele não, eu errei, e reconhecer, o processo de confissão não era a pessoa para ir para a cadeira elétrica. Lá nos Estados Unidos é assim. Agora pensa, não vai exonerar essa consciência de ir para outra consciência. Vai mexer com o povo tudo que ficou perturbado, que vai com ele oportunamente. Agora, primeiro, acerta aqueles que sejam suscetíveis de acerto. Entendeu o que é? Agora,
Uma Consciex, há muitos anos, me explicou isso aí. Foi logo depois da guerra. Você sabe que a guerra começou, eu tinha 7 anos. Ela acabou, eu tinha 13 anos. Agora, o que se passa? Eu acompanhei os negócios todos, porque eu comecei com meu pai. Eu acabei depois disso no internato, quando eu já estava trabalhando, quando a guerra acabou. A guerra acabou, eu já estava trabalhando, e, entende? Lá. Mas já participava do processo, lá dentro do trabalho. Agora, isso tudo, na ocasião, então, nós fomos estudar. Tinha um cara que era um grande médico, é o tal que previa as coisas, é o tal que mandou o doutor Inácio julgar no jogo do bicho 3 vezes em seguida, para mostrar para ele que eles eram capazes de influenciar aquilo. E ele, então, aderiu, ele admitiu que tinha consciência. Doutor Inácio Ferreira. Esse médico, então, é que falou esse negócio. Apareceu uma consciência e falou através dele. Eu estava lá no dia e eu vi a conversa. Aí vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso. Explicou lá um monte de coisa. Ele disse, uma grandão. Eu não sei porquê, mas com o passar do tempo eu comecei a estudar os negócios da Jane Roberts. Eu acho que esse cara que está lá era o 7. O 7, através do logogrifo. O cara chamava logogrifo. Mas para mim era o 7, do jeitão. Agora, tudo por quê? Porque mais tarde eu fui ver o negócio da Jane Roberts. O estilo é mais ou menos aquilo, o modo dele escrever através da Jane Roberts. Entende? É muito interessante. De outra coisa, aquela consciência, ele era uma grande personalidade. O 7. Tinha cabeça. Você vê pelo texto. Esse livro é um dos, em matéria de mediunidade dos Estados Unidos, que apareceu e falou assim, esse é bom ler. Tem coisa interessante para ler. O livro da Jane Roberts. São vários, mas tem um principal dela. Valdo, eu não entendi quando você falou para o Roberto. Então, uma consciência dessa, ela tem que vir juntar uma consciência dessa que fez muita coisa, tipo o Stalin. Não basta ele admitir, ele vai ter que vir ainda reunir o povo dele. Ele pode até chegar a fazer um curso intensivo. Não vai coisa nenhuma. Ele vai dar um jeito de distribuir, mas com gente orientando o que ele vai fazer. Isso. Se tivesse a hipótese, nunca se sabe. Mas ele poderia até fazer um curso intermissivo para depois... Não existe isso. Ele vai, minha filha, juntar o povo. Primeiro, ele junta aqueles que podem ser melhorados. Depois ele pega aquele que não presta e vai com eles. Agora, cromanhou. Aquele que pega o cabelo da mulher e arrasta, etc. Entende? Que carrega o menir, quer dizer, a pedra. Outra coisa, que faz machado com um pedaço de pedra amarrado com cipó. Mas se é assim, do jeito que você falou, uma vida só já causa... Se você matou alguém, né? Pois é, agora já causa tanta interprisão... Eu tenho que trabalhar com milhões, porque foram milhões que mas se fosse assim... O prejuízo foi de milhões. Então agora vem a pergunta que ele falou, que ele ia falando. Você disse assim, tem um monte de rainha aqui. Não ia chegar nenhuma aqui, porque todas, o reis, ou seja lá o que for. O que tem? Mataram não é assim, mas não tem ninguém igual o Hitler e Stalin aqui. Aqui está cheio de bobo da corte, eu mesmo fui um. Olha o bobo da corte. Bobo da corte é que falava a verdade. É que, nesse caso dos governantes e das pessoas com poder, o poder pode ser usado para fazer muita coisa boa também. Pode. Então, isso atenua muitas vezes a... Pode. Agora ele aprende. Na hora que ele aprendeu, eu falei assim, então eu posso ficar por aqui? Não, agora você segue seu povo, vai tomar conta dele, te vira. É isso que o nosso amigo falou lá na ocasião. Eu até hoje fico pensando nisso. Eu vi tanta coisa. Depois disso eu vi 6 ditaduras. Todas eu estudei demais isso. A do Stroessner aqui, no Paraguai. Não é fácil. Isso aí que aconteceu foi antes de eu encontrar com o Chico Xavier. Sabe como é que era? As coisas de verão.
Agora, a coisa do Stroessner foi na época do Chico. Ele mesmo veio comigo aqui 2 vezes ao Paraguai, em Assunção, para a gente encontrar o Mário. E outra coisa, todo mundo de metralhadora atrás da gente, todo lado aquele povo com metralhadora. O Chico não tinha passado por isso. Pessoal, vamos lá, o Mário merece isso aí, vamos lá ver. Para a gente entrar na Embaixada Brasileira em Assunção. Professor. Eu vinha de avião. E outra coisa, eu mesmo falar com o Mário, Mário, eu não quero ficar aqui muito tempo, nem eu nem o Chico, queremos voltar hoje. A gente vinha, segurava e caía fora. Mesmo dia, César. Professor Valdo, no verbete de ontem, na enumerologia, o senhor falava a questão dos debates políticos adequados, né? No contexto da juventude hoje, como é que a gente pode fazer para despertar o interesse do jovem pela política? Assim? Eu penso que é explicitando que sem política não há vida, não há progresso, não há evolução. Porque tudo exige política. Agora, estuda por que isso e mostra os fatos. Tudo é na base de fatos. E outra coisa, fala com os jovens, eu quero falar com quem tem a racionalidade. Se o cara é só de emoção, esqueça. Quem for só de emoção, vai procurar um baile, vai dançar, fazer qualquer coisa. Aqui o processo é de estudar. Então, a racionalidade. Quem quer estudar com racionalidade? É conosco. Aí você começa a falar essas coisas e mostra os fatos. É a melhor coisa que tem. Existe muito jovem que é político renascido, né? Eu sei disso, que eu participei do processo da UNE, entende? Eu representei várias faculdades na UNE durante algum tempo. Eu mesmo dormi na sede da UNE, lá no Flamengo. Está entendendo? E outra coisa, na época que teve o maior comunista aquela UIE, União Internacional dos Estudantes, era o maior comunista, era um francês. Falava só em francês e tinha um cara para traduzir. Eu estava lá no dia que eu estava falando isso comigo. Entende? Nós reuniamos o negócio todo, um grande congresso lá da UNE. Agora, o que se passa? Assim, de gente besta. Tudo com esse negócio de comunismo, todo mundo apaixonado pelo negócio, cheio de esquerdista bobo, na ocasião. Agora, eu, às vezes, representava 3 faculdades, o meu voto. Então, todo mundo vinha conversar comigo, porque o meu voto era maior que o dos outros. Era 3 por 1. Então, eu tive muito contato com essas coisas para ver como é que era. Agora, uma das vezes que eu vim, uma noite, eu dormi na UNE, lá no Bairro Flamengo. Agora, depois nós arranjamos lugar, eu fui fiquei mais tempo no Rio, e eu fui lá para o Benjamin Constant, que é o Instituto dos Cegos, sabe? Lá na Praia Vermelha. Você entendeu mais ou menos o que é? Então, no meio desse ambiente, tem muita gente jovem. Eu, nessa ocasião, era jovem, igual os outros. Eu entendi. Então, você aborda com conhecimento e racionalidade esse pessoal político e racional. Mas e a questão do jovem desinteressado, a política? Deixa para lá. O que você vai fazer? Procura os interessados, você já está fazendo uma grande coisa. O que vai fazer? Querer abarcar o mundo com as pernas, os braços e a boca é bobagem. Faça aquilo que você pode. Tares é difícil. Se a gente já consegue alguns, já está uma beleza. Agora, querer abarcar tudo, não dá não. Como a pessoa predisposta a sofrer amargo pecado destrutivo pode evitar essa situação? Olha, a primeira coisa é o seguinte, ninguém pensa muito em amargo pecado destrutivo. As pessoas evitam isso ao máximo. Agora, quando uma pessoa vai trabalhar politicamente, igual a Zilda Arnes, igual o Vieira de Mello, igual esse nosso amigo lá, que era o segundo lá da ONU, todos eles sabem que estão a perigo em certas coisas, que tudo pode acontecer. Eles sabem que estão correndo risco. Isso faz parte do serviço. De modo que cada um vê o que quer que pode pensar a respeito, né? Eu, para mim, dentro deles, não tem novidade nenhuma sobre isso. Por exemplo, desse povo que eu falei, o Vieira de Mello sabia muito dessas coisas. Ele participou de muita coisa à frente da política mesmo, né?
Teve no Oriente, em vários lugares, antes de morrer. Em paradoxologia, pode comentar o paradoxo dos eleitos representantes pela parcela majoritária da população atuarem politicamente representando os próprios interesses minoritários? A maioria dos eleitores usa o voto sem nenhum discernimento. Como atuar diante de um cenário desse e agir de maneira a eleger os melhores representantes? O melhor é o seguinte, a gente sempre pensar naquele que dos piores ele é o melhor. Esse é o melhor que tem. Lembrando que o menos doente ajuda o mais doente. Então você, se julga menos doente do que essas pessoas, você tem que ajudar os mais doentes sabendo escolher as pessoas na eleição. Agora, o ideal é acabar com as eleições e fazer por aclamação. Isso daqui a alguns séculos, só que nós chegamos lá, que é o que a gente quer mostrar através do Conselho dos 500. E a democracia pura. Trabalho numa instituição social que apoia outras organizações de atendimento a portadores de deficiência mental. Quando visito essas organizações, fico refletindo sobre as condições evolutivas dessas consciências. Fala daquelas com limitações mentais, em alguns casos, uma vida vegetativa. Para aquelas pessoas que estão no seu entorno, consigo entender. Muitos pais reciclam completamente a sua vida. Mas, e essas consciências? Quais as razões para estarem nessa condição? Veja, o que precisa você estudar é a lei de causa e efeito. Vai estudar o processo do karma. É muita coisa que tem. E outra coisa, estudar Seriex. Se de ver o que aconteceu com as pessoas. Nós não tivemos só vida de vegetal ou de subhumano, não. Nós já tivemos muitas vidas humanas. Mas, às vezes, agimos como subhumanos. E outras vezes agimos como vegetais. No jornal o Globo, a coluna de hoje do Merval Pereira, intitulado Parcerias Estratégicas, o colunista está denunciando o superfaturamento no preço dos caças franceses Rafale. O Brasil estaria interessado em comprar 36 aviões ao preço de 10 bilhões. Vende um programa de parceria estratégica com a França. O problema é que a Índia está comprando 126 aviões franceses pelos mesmos 10 bilhões, contando ainda com um programa de transferência de tecnologia. Além disso, a Boeing ofereceu pela primeira vez a oportunidade de também transferir a tecnologia na produção de um avião militar em parceria com a Embraer. Ou seja, armamentismo puro. É a corrupção do governo Lula começando a chegar na diplomacia internacional. Seria mais um episódio do governo Lula ou se houver mais coisa nessa relação espúria com a França? Não, o que eu vejo é o seguinte, há o Fórum de São Paulo, se deve com a intenção política a longo prazo dessa história. A gente não sabe o que é que tem atrás disso. Vamos ver. Vamos ver se a turma aí da UNILA começa a estudar essas coisas, para a gente ver aqui no Brasil para onde nós vamos. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se fizer esse negócio, e tudo parece que vai acabar fazendo, porque o Lula manda nesse ponto todo, nós vamos ficar refém da França, durante muitos anos. Cada desses aviões, essas coisas todas que tem. Vai ficar na dependência de uma opção de coisa com eles. Comecei a trabalhar faz alguns dias, a fábrica fica afastada da cidade. Na primeira semana foi ótimo, estar saindo da cidade, pois lá, na fábrica, é menos agitado. Ficamos próximos à praia, afastados de tudo. Eu elogiei que lá era ótimo, e o que aconteceu? Tudo mudou. Estou sentindo um processo violento de assédio. Estou fazendo muito EV, exteriorizando energias. Já fiz até blindagem energética na minha sala, mas não estou dando conta. O que eu faço? Primeira coisa é o seguinte, a pessoa não falou que fábrica que é, né? A primeira coisa é o seguinte, você pode fazer o seguinte, aumenta seu estado vibracional e veja o trabalho que você está fazendo.
esse trabalho que você faz, a função que você desempenha, é uma função nobre, é positiva, ela é cosmoética, ou você está fazendo alguma coisa negativa? Por exemplo, tem cigarro atrás disso, tem cachaça atrás disso, tem arma atrás disso, tem tóxico atrás disso, tem laboratórios farmacêuticos atrás disso. Estou dando caso de perguntar, né? Isso e outros mais. Eu estou dando alguns para você pensar. Se não tem nada disso, é preciso de ver, porque o ambiente da sua fábrica não é bom. Ó, do jeito que está aqui, você me perdoa. Mas eu adivinho de vez em quando as coisas, mas minha bola de cristal é pequenininha. Não dá para ver muito. Precisava de saber mais. Claudio, né? Aqui. Sim. Questão do reurbanizador. Vou pegar o gancho daquela pergunta sobre deficiência mental. O reurbanizador ele se apresentava com uma forma oligofrênica. O soma dele era oligofrênico. Ele estava dando algum indicativo para as consciências que ele estava assistindo? Alguma coisa relativa ao futuro dessas consciências? Que elas iam ter que ressomar em somas de oligofrenia, de retardo mental, alguma coisa assim, ou não? Em parte era isso. Agora, em parte também era para mostrar que ele era igual a todo mundo. Entendeu? A intenção era essa. Com isso, ele tinha mais ambiente de manifestação da energia, ficava mais simpático. Porque em certos lugares da reorganização, se você chega, se é muito forte a energia, eles são contra você. Você está entendendo como é que é? Então, preciso fazer um mise-en-scène. Talvez aquilo, eu não sei, alguma coisa tinha nesse sentido. Agora, ele era impressionante. Que vinha aquela cara toda perturbada e alterada dele, tá entendendo? O negócio todo. E daí a pouco aquilo virava luz. Ele ficava simpático, fora do corpo. O reorganizador era assim. É uma coisa para a gente pensar, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, é muito trabalho que tem para fazer. Ele começou na estaca zero, quer dizer, qual a pior condição de uma pessoa humana? É justamente a idiotia, o idiotismo, que é o que ia aparecer com ele, ele era um idiota. Então, pior do que isso não é possível. Agora, se o idiota consegue trabalhar na Reurbex, todos os outros vão ser obrigados a trabalhar também. Ninguém aqui pode tirar o corpo fora. Você está entendendo a ideia? Então, para mim, o problema maior, talvez tenha sido esse, eu não sei bem, né? É difícil da gente avaliar isso aí, não é fácil. Examinar mais, estudar mais, saber mais também, né? Os detalhes da personalidade, né? Como é que são. Agora, gente, governante é isso. Outra coisa. Vocês estão vendo que é mais um tema que a gente está contribuindo para a gente estudar o Conselho dos 500, a democracia plena e todo o trabalho nosso aqui de politização ou politização, né, da Cognópolis, que precisa, né, porque nós não temos por onde fugir. Isso aqui já dá para estudar. Agora, ó, tem 49 cognatos sobre o governo, vocês viram isso? Tem a governadora, tem a governante, vale a pena, tem a governanta também, tem de tudo, entende? Tem o governado, tem o governicho, tem o governículo, tem de tudo. Governatorato. Vocês estão vendo? Não, em governatorato. Entende? Tudo é um problema político aqui que envolve, tem muita coisa. A governadura, o governalho, a governada deve ser a invernada do governo, né? Tem muita coisa para a gente ver aqui. Agora, a governação. Nós falamos aqui esses dias em maternação, agora tem a governação. É a próxima. Tá certo?
Então nós vamos ver. Primeiro nós vamos examinar a governação inicial da turma daqui, da CCCI. Não é isso? Que são os 5 pontos mais sérios que tem, etc. Tal. Uma delas está aqui. Unicim. É isso? É por aí. Unicim, Vila Consciência, discernimento. Não é isso? A CAEC, CIAJUC, Mega Centro Cultural. Como é que fica? Está tudo aí. Nós contamos com vocês para colaborar, não só com seus braços, mas principalmente com a matéria cinzenta, que é o que a gente precisa mais. E vocês estão cheios de vida, muita gente aqui. Pode falar. Então, Val, só para finalizar ali a questão dos Rafale, do ponto de vista técnico, o pessoal já fez um relatório de 36 mil páginas para o Lula, colocando lá tecnicamente quem que eles acham que é melhor. E quem ganhou foi o sueco. Eles puseram o sueco do ponto de vista técnico. Depois o americano e o Rafale está em último hoje. Então a decisão é do presidente. Agora, quem é que já escreveram sobre isso? Os técnicos e a Força Aérea. O pessoal falou, se posicionou. Não, eles colocar, mas é que o Lula vai passar por cima disso. Vai passar. Não, com certeza. Vai passar. É terrível isso aí. Agora, o Rafale, chefe, é o pior. Do ponto de vista técnico, realmente, para nós, é dependência muito séria. A gente já tem outras experiências com eles. Nós tivemos Mirage aí, tivemos um problemão. Pois é. O Rafale não vai ser diferente, é a mesma indústria. O Mirage, na ocasião, eu lembro, eu fui o que meteu. Pois é. Mas vamos cair no mesmo problema. Nós já sabemos disso, por isso colocamos já por último. Esse negócio de avião na França me pegou mau jeito. Olha a Segunda Guerra, eles não foram nada na história. A própria Inglaterra foi superior a eles. Exatamente. Vamos pensar nisso. Os alemães foram superiores na aeronáutica, neles. Os ingleses foram superiores, os americanos foram superiores e até os russos tiveram coisa superior. Os russos? Exatamente. Vamos pensar nisso. Até os Stuka foram superiores, muita coisa do negócio lá. Como é que fica? Hoje, do ponto de vista de aviônica, de tecnologia eletrônica, o Gripen é o mais novo, é o mais... Para nós, seria a melhor transferência tecnológica. Entendeu? Juntar isso com a Embraer, a gente estaria crescendo e fazendo exatamente o que a gente precisa para o Brasil. Não é um caça muito grande, é uma coisa pequena, mas é o que a gente precisa, pô. Agora, essa é a realidade. Ele deve ter algum rabo preso muito sério, o Lula, para pegar o negócio dos... Exato. Deve ter prometido mundos e fundos aí para ele. É a sensação. Coisa séria para isso. Por isso que eu falo, eu preciso de ver o negócio do Ford de São Paulo. Né? O que tem atrás disso? Eu não sei. Vamos ver com o tempo, né? Isso vai acabar vindo a furo, porque hoje nada se esconde muito tempo. Ele já empurrou essa decisão para 2011. 2011, Quando eles colocaram lá o relatório para ver se acalma o clamor público. Primeiro tem que esfriar o relatório para eles poderem tomar a decisão depois, entendeu? Senão, agora é ir contra o relatório, se tiver qualquer coisa, volta nele. Empurra com a barriga é para diminuir o clamor público. Exato. Tem outra coisa, encobre aquilo para não haver tanta reclamação. E outra coisa, ele não vai fazer porque essa atitude ele sabe que é antipática. Isso vai prejudicar a Rousseff. Exato. Na cara. É uma pena isso tudo, essa loucura toda. Né? Uma pena. Agora outra coisa, o que é? No Brasil não tem mais voz ativa para nada, tudo banalizou. Né? Tem ninguém aí acabando com isso? Pois é. Pegar uma bandeira contra esse negócio? Acabou isso, é incrível. Agora outra coisa também, eu penso que devia de haver uma grita nos quartéis. Eles deviam de favorecer a aeronáutica. Eu acho errado isso aí. Devia de haver alguma coisa nesse sentido, uma grita, um clamor geral na história. Mas dentro desse... Porque o negócio é desonesto. Como é que fica? Agora, com os dois, né, o da Marinha e o da Aeronáutica, disseram que iam se retirar
da comissão do Lula se a coisa continuasse conduzida dessa forma. Eles se posicionaram e disseram, olha, nós vamos nos retirar da comissão. Entendeu? Não só na condução desse processo, como de outros processos que eles estão levando agora. Então, o posicionamento, por enquanto, é esse. Mas não é um posicionamento agressivo. São sérios, né? Os dois aí são sérios. É um grande exemplo. Exatamente. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 76 assinaturas unidas presença, 15 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online. Não tivemos votação hoje. Para amanhã teremos 20 novos verbetes, que são os seguintes: psicologia, coesão textual, consim fonte, contraponto heterassediador, dificuldade pós-dessomática, energia consciencial gasta, falsidade objetal, idiosincrasia cultural, meio, palavra envelhecida, paradoxo sutil, paraepistemologia, pensenosfera, prioridade parapsíquica, regra conscienciológica recursiva, ricochete intelectivo, síntese conclusiva, sutileza técnica, tópico intelectivo e trio das megapercepções. Hoje teremos recados do Júlio Roy, qualificação docente, César Cordioli, Vila Consciência, e recado do Amigos. Boa tarde a todos. O programa Amigos, ele existe desde 2004. Seu maior objetivo é o sustento dos trabalhos da enciclopédia, manter as tertúlias online e também trazer ferramentas de pesquisa a todos os amigos. Nós convidamos a todos que participem do programa Amigos. Por apenas R$60 por mês, você se torna um amigo e vai ter aí os seus benefícios. Quem se inscrever até fevereiro, antes do balanço existencial, porque o sorteio será no balanço existencial, vai estar concorrendo também a um Kindle. Esse Kindle ele já é um leitor de livros, né? E ele já vai vir com 700 experimentos. E também agora tem uma novidade, que foi feito um acordo com o pessoal do PAI, e então ele trará as obras também do PAI. Isso é bom para quem também tiver aí interesse de fazer o PAI, também já vai ter todos os livros ali em nós. Então, agradeço a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Reaprendência para convidar todos os professores e candidatos à docência que tenham feito pelo menos uma aula aberta para a 8ª qualificação docente, que vai ser realizada agora nos dias 19 a 21 de fevereiro, aqui na sede da Reaprendência, no campus do CAEC. O tema dela é imersão na praxis parapedagógica. A ideia é fazer vários laboratórios docentes de aula em grupo e analisar os bastidores dessa aula, quais as influências, quais as técnicas parapedagógicas que estão funcionando nessas aulas, e começar a observar isso, ter focos de observação bem detalhados. Então, isso envolve a escolha de um puzzle, que é uma espécie de um problema prático de pesquisa, ou um problema prático para você observar nesse ambiente parapedagógico de sala de aula. Tem até algumas perguntas aí que serão debatidas, né? Uma delas é, por exemplo, até que ponto o planejamento da aula interfere na instalação do campo multidimensional da aula. Como é que são os bastidores multidimensionais dessas aulas de conscienciologia? As dúvidas aí, qualquer informação, pode ser entrada em contato através do e-mail contato@reaprendência.org. Tem também informações na página www.reaprendência.org ou pelo telefone do CAEC, da recepção do CAEC. Ok? Muito obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de informar e convidar a todos os investidores e proprietários de terrenos, imóveis
no condomínio residencial Vila Consciência, Asa Norte, no dia 16 de fevereiro, nós vamos ter, a partir das 19 horas, no auditório do Discernimento, a primeira Assembleia Geral Extraordinária, que é uma das assembleias mais importantes, onde vai ser aprovada a convenção do condomínio, regulamento interno, eleito o síndico, vice-síndico, conselhos fiscal, consultivo, técnico, aprovação de orçamento do condomínio e também a taxa condominial. Nós gostaríamos, por uma questão legal, nós informamos que nós vamos ter que convocar todos documentalmente, por escrito, por AR. Mas para fazer economia até de recursos, nós trouxemos já aqui envelopes e nós gostaríamos de pedir para as pessoas que são proprietárias, então, de imóveis na Asa Norte, para procurar a gente aqui ao final da tertúlia. Nós vamos estar fazendo um mutirão hoje, sábado e domingo, para convocar as pessoas pessoalmente, assinando o protocolo. E as pessoas que a gente não conseguir contactar, principalmente as pessoas de fora que estão escutando agora, nós vamos mandar uma correspondência por AR, a pessoa vai receber no endereço que tiver cadastrado na IEC. Daí a importância da pessoa manter o endereço dela atualizado perante o nosso cadastro. Ok? Muito obrigado. Lembrando que amanhã teremos o verbete Telebiotipologia, especialidade em rissomatologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.